Oi, gurias, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, então, para compartilhar as principais estratégias para te ajudar a ficar magra de forma natural, com alimentação baseada em plantas. Vamos lá! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa história, essa estratégia. Já vi muita gente adotar de escolher o tal do dia do lixo, né? Para liberar os alimentos e tal que não são saudáveis para comer. O que eu acho sobre isso? O dia do lixo. Eu não gosto dessa estratégia. Por que eu não gosto da estratégia do tal do dia do lixo? Porque para mim, quando a gente cria um dia que a gente pensa assim, não, eu vou ter um dia, né? Ou vou escolher o sábado, ou eu vou escolher o domingo, e lá eu vou me jogar, então vou comer brigadeiro, eu vou poder me largar, vou poder comer tudo que eu posso comer, que nos outros dias eu não posso comer. Por que eu não gosto dessa estratégia? Porque quando a gente utiliza essa estratégia, a gente está com mentalidade de escassez, né? De valorizar aquilo que a gente teoricamente quer consumir menos. Então, em vez de considerar, mesmo dizendo o tal do dia do lixo, né? Em vez de considerar esses alimentos assim menos desejáveis, pelo contrário, a gente fica passando ali, né, a semana inteira aguardando para que chegue o sábado ou aguardando para que chegue o domingo para se atirar nesses alimentos. Então, é preciso ressignificar isso, né? Então, eu acredito de forma alguma isso vai fazer com que a gente se mantenha em dieta pro resto da vida, né? Porque a gente fica com a mentalidade de escassez, né? Então, e valorizando, ao invés de colocar esses alimentos no lugar que eles têm que ficar, né? No lugar que eles têm que ficar, que são realmente alimentos que não são saudáveis, que não nos levam no emagrecimento, por mais prazer que a gente sinta neles, porque eles são produzidos, eles são elaborados para que a gente sinta desejo por esses alimentos, né? Eles são quimicamente elaborados dessa forma para que a gente tenha vontade de consumir sem parar esses alimentos. Então a gente fica valorizando esses alimentos, né? A gente fica valorizando, então cria o desejo, e aí a gente fica escrava desses alimentos pro resto da vida. E fica aquela sensação, eu tô aqui me privando, não é segunda-feira, tô me privando, segunda, terça-feira tô me privando, não, porque no sábado eu vou me jogar, né? E comer aquilo que eu quero, né? Então, assim, mais uma vez, né? Então, por isso que eu acredito que no emagrecimento natural, no longo prazo, essa estratégia não funciona. Porque, como eu falei, a gente fica criando desejo sobre os alimentos que não nos ajudam a emagrecer. E fica sofrendo, né? E contando os dias para consumir eles, né? No momento que a gente muda a mentalidade, então uma mentalidade de abundância, da gente poder comer sem restrição, comer com vontade, comer com gosto os alimentos, a gente consegue entender melhor, né? Aqueles alimentos que nos levam para o emagrecimento, para o emagrecimento natural, para a gente se manter magra no longo prazo, porque ninguém aqui, né, não acredito que tem alguém aí, alguma mulher aí no mundo que goste, tenha prazer em fazer dieta, ou que realmente queira fazer dieta pro resto da vida, né? Então, muitas vezes a gente faz, né, essas estratégias para poder encaixar esses alimentos que a gente tem desejo em comer, né, para poder encaixar eles em algum lugar e para que a gente tenha o resultado no emagrecimento, né, pra gente consiga emagrecer. Mas a mentalidade não muda, né? Então a mentalidade, como eu falei, a gente fica valorizando esses alimentos no momento que a gente cria o dia do lixo. Então, o que eu realmente acredito, né, é a gente não ter essa mentalidade de criar o dia do lixo para se permitir, e sim começar a entender e compreender quais são os alimentos que nos levam ao emagrecimento definitivo e natural, para que a gente consiga se manter magra no longo prazo, né? Então a gente ter essa mentalidade, de ter esse entendimento de quais são os alimentos, né? E também, no meu caso, o que eu faço? Eu não abri mão de comer de vez em quando um bolinho de chocolate, eu não abri mão de vez em quando comer, por exemplo, eu tenho uma queda lá, vamos dizer assim, o meu calcanhar de Aquiles, umas batatinhas, né? Eu não preciso, Fernanda, optei por não abrir mão totalmente desses alimentos. Mas o que eu faço? Eu não fico colocando eles num pedestal, né? E criar o dia do lixo, onde eu vou poder lá me atirar na batata, não. Né? Então eu faço uso
eventual, esporádico desses alimentos, mas de forma alguma eu fico criando, né? Porque tem momentos, por exemplo, acaba acontecendo que quando a gente entra nesse processo de fazer uma alimentação mais natural, com alimentos mais naturais, a gente tem menos vontade de comer esses alimentos. Então, por que que eu vou criar um dia do lixo, né, para estar trazendo esses alimentos para minha rotina se eu mesma já não estou mais sentindo falta? Isso só faz com que a gente se mantenha escrava desses alimentos, que a gente tenha, a gente perca o controle, né? Perca o nosso poder, né? O nosso controle sobre os alimentos continuam nos controlando. Então, até quando, né? Até quando a gente vai se manter, né, sob o controle desses alimentos? Alimentos industrializados são fabricados de forma, né, tão elaborado, de forma que a gente se mantenha viciada nesses alimentos e queira consumir até não acabar mais, né? Então, assim, é muito difícil. A gente vai pegar uma batatinha, a gente não consegue comer uma, a gente tem que comer, não consegue parar, né? A gente perde o controle. Então, a gente precisa, de forma alguma, incluir na nossa rotina, dedicar um dia para eles. Não precisa a gente colocar isso. É claro, mas Fernanda, eu tô fazendo minha alimentação, então, com mais alimentos naturais, mas aí eu tenho uma festa na casa da minha avó e ela vai fazer um bolinho da avó e tal, e o bolinho da avó ali tem açúcar, enfim, refinado e tal. E é claro, mas é um evento, né? É alguma coisa que não vejo problema da gente consumir esses alimentos em momentos eventuais. Agora, criar na nossa rotina, estabelecer que todo final de semana vai ter um dia do lixo, não nos leva ao emagrecimento natural e definitivo, né? Porque a gente fica se mantendo em constante, né, contato com esses alimentos que alteram o nosso paladar, né? São os alimentos industrializados, tem muita gordura, então muito açúcar, isso altera o nosso paladar, e aí por isso que a gente não consegue sentir prazer. Muitas vezes a gente não consegue sentir prazer nos alimentos mais naturais, porque a gente está ali intoxicada com o nosso paladar. Então, se a gente fica mantendo contato com os alimentos, a gente nunca vai quebrar esse ciclo e vai passar fazendo dieta o resto da vida. Então, quem não quer fazer dieta, né, quem não quer acabar com essa história de fazer dieta, é realmente ressignificar e não adianta a gente querer ficar adotando essas estratégias de curto prazo para querer ter um resultado no curto prazo. A gente precisa realmente ter a visão de longo prazo, o que me leva, né, para esse emagrecimento definitivo, para esse emagrecimento natural, para eu me manter magra no longo prazo. A não ser que eu queira passar o resto da vida fazendo dieta, o que eu não acredito, né? Porque eu realmente, desde que adotei, né, realmente em vez de ficar criando estratégias de curto prazo, em adotar estratégias de longo prazo, para que me mantenha magra de forma natural, né, de forma definitiva. Então, o melhor que a gente pode fazer realmente é adotar um estilo de vida, né, um estilo de vida do nosso jeitinho, né, adaptar nossas necessidades, as nossas preferências, né, cada uma de nós é um indivíduo especial, né, tem as suas necessidades, mas e não colocar assim de forma estabelecer, né, que todo final de semana a gente vai se entregar para esses alimentos, né? Porque, como eu falei, a gente não consegue romper o ciclo, né? A gente precisa quebrar essa roda para a gente sair, né, dessa coisa de engorda, emagrece, faz dieta, fica lá se privando. Chega um momento que, né, aí já um dia do lixo já não é suficiente. Mas não, quem sabe só sábado não, vou estender para domingo, né? Então já começa daqui a pouco, quer saber? Eu gosto de comer esses alimentos, então eu vou colocar isso. E a gente nunca consegue atingir o emagrecimento natural de forma definitiva dessa forma. Então, eu realmente acredito que não funciona essa estratégia de fazer dia do lixo. Na verdade, na minha opinião, né, realmente não funciona. O que funciona mesmo é a gente adotar um estilo de vida, né, e colocar cada alimento no seu devido lugar e a gente conseguir assumir o controle sobre o consumo desses alimentos,
né? Porque afinal de contas a gente é rodeada em tudo que é lugar que a gente vai, né? Ali é industrializado, açúcar, chocolate, doce, doce, doce. Então a gente realmente precisa ter esse poder, nos empoderar novamente, né? De ter esse controle sobre esses alimentos, né? De olhar para esses alimentos e ter o controle. Não, eu não vou comer esse alimento hoje, né? Não, esse alimento não é hoje, outro dia eu como, sabe? Então, mas para isso realmente não adianta. Fazendo o dia do lixo no final de semana, fica muito difícil da gente conseguir assumir o controle desses alimentos, porque a gente precisa se afastar deles, né? De uma forma gradual, que seja possível, né? No passo de cada uma de nós tem a velocidade. Tem gente que consegue se afastar desses alimentos de uma forma mais rápida, né? Desses alimentos com muito açúcar, industrializado e tal. Tem gente que leva um pouquinho mais tempo, mas a gente ter essa consciência que a gente precisa se afastar desses alimentos para conseguir se aproximar mais dos alimentos naturais, que são esses alimentos que vão nos levar para o emagrecimento definitivo e natural, né, que vão nos levar nesse objetivo da gente ficar magra, da gente se sentir bem, se sentir bonita, né, da gente ficar realizada com o nosso corpo, né, se sentir bem, né, ficar mais saudável. Então, realmente a gente precisa se afastar desses alimentos para se aproximar dos mais naturais e conseguir colocar, né, esses alimentos e conseguir de uma forma consumir, se é o caso, né, de uma forma muito eventual e de forma controlada, mas sem adotar o dia do lixo, porque, né, o que a gente merece? A gente não merece lixo, né, gurias? A gente realmente merece aquilo que é melhor, né? Os alimentos naturais, o nosso corpo merece o melhor, porque nós merecemos o melhor, e a gente reflete isso através da nossa pele, a gente através do nosso cabelo, né, do nosso corpo, a gente realmente reflete aquilo que a gente come. Então, se a gente vai comer, né, o lixo, né, gurias, essa alimentação junk food, esses alimentos industrializados, cheios de açúcar, cheios de gordura, o que a gente vai refletir? Como é que a gente vai se sentir? Imagina, se a gente vai comer, né, esses alimentos aí, um monte de alimento que não é saudável, como é que a gente vai se sentir? O que a gente está colocando para o nosso corpo? Então, assim, fazer essa escolha, né, de pensar realmente aquilo, que a gente está colocando no nosso corpo. Eu realmente quero o dia do lixo, né? Eu não quero dia do lixo, eu quero dia de rainha, dia de, sei lá, de maravilhosa, de poderosa, né? Isso sim que é o dia. Então, assim, é claro que depende muito do estágio que a gente tá, né? Então, não adianta nada a gente tá ali com o hábito de comer muitos alimentos que não são saudáveis e tal, e de repente, de uma hora para outra, né, querer ficar super natureba. Então, assim, é uma jornada, é uma trajetória, sabe? Agora, a visão é a coisa mais importante, porque, como eu falei, quando a gente olha especialmente para o curto prazo, não, eu só quero saber de emagrecer e é assim que eu vou fazer, mas eu adoro comer os meus docinhos, meus porcariazinhas lá e tal, e não quero abrir mão, e a gente fica só focado no emagrecimento no curto prazo, e aí passa o resto da vida, então, adotando essas estratégias que são mais, assim, de resultado mais rápido, sem pensar na visão do longo prazo, né? De ter essa visão de realmente poder se rebelar e nunca mais precisar fazer dieta, né? Porque enquanto a gente fica só no resultado rápido, a gente não consegue sair dessa roda, desse ciclo, né? Que se nos mantém lá, que é de ficar fazendo dieta para emagrecer. Então, enquanto a gente não adota, né, uma estratégia de longo prazo, estratégias, né, de longo prazo para emagrecer, isso fica muito difícil. E para mim, na minha opinião, o dia do lixo não ajuda. Então, assim, trazer para o corpo, então, esses nutrientes, essas vitaminas, para a gente se sentir bem, a gente se sente mais bonita. E aí começa a espiral, né, que quanto mais a gente se sente bem, a gente se alimenta melhor, e a gente quer cuidar, né? A gente se sente mais autoestima, né? A gente se sente mais atraente, né? Isso apesar da idade, não importa quantos anos tenha, né? Eu tô aqui com 41, então, e eu sinto que eu tenho muita vida pela frente aí, quero me cuidar, quero estar bem, porque eu quero curtir, né? De forma muito intensa a vida. Então, ali, a gente realmente trazer essas frutas para nos tratar bem, né? Deixar a nossa pele naturalmente mais bonita, cabelo mais bonito,
né? Então, e a gente se sentir melhor, porque a gente reflete, né? O nosso corpo é o reflexo daquilo que a gente come, sabe? Isso é um fato que a gente precisa encarar isso, entende? O nosso corpo é o reflexo daquilo que a gente come. Então, quando a gente está se alimentando daqueles alimentos que realmente nos trazem energia, né, vitalidade, isso vai refletir, né? Então, quanto mais a gente fizer alimentação dentro desses alimentos, a gente vai refletir essa energia, essa vitalidade. Então, é fundamental. Então, eu realmente acredito, né, que a gente realmente se afastar, quanto mais a gente consegue de uma forma gradual, né, usando estratégias para se afastar desses alimentos industrializados, com muita gordura, com muito açúcar, né, e se aproximando, né, então mudando nosso paladar, para a gente conseguir ter prazer nos outros alimentos naturais, porque nada adianta a gente querer mudar a nossa alimentação, né? Então, querer fazer uma alimentação com alimentos mais naturais, sem a gente fazer essa mudança no paladar, para sentir sabor, né? Para sentir prazer nos alimentos naturais. E aí, quanto mais a gente, né, fica mais presente, mais perto dos alimentos naturais, menos a gente tem vontade de comer aqueles outros. Mesmo que eventualmente a gente coma, se a gente quer comer. Mas a gente vai ter menos vontade. E aí a gente vai retomar o controle sobre esses alimentos. E aí muda tudo. O jogo muda. E aí a gente fica independente, consegue nunca mais precisar fazer de dieta e se manter magra, né, de forma saudável no longo prazo. Porque é o que a gente quer, né, gurias? Quem é que quer passar o resto da vida fazendo dieta? Então a gente faz muita coisa de forma automática, né? Por causa dos nossos hábitos. Que a gente faz e vai repetindo, repetindo, repetindo. E o cérebro, né, não quer ter muito trabalho mesmo, vai só repetindo. E aí quando a gente começa a quebrar esses hábitos e colocar hábitos, substituir por hábitos novos e mais saudáveis, realmente aí muda tudo, muda o jogo. E a gente sai dessa corrida de ratos aí, né, do emagrecimento, né? A gente vê tantas mulheres, né, que tem que estão com essa dificuldade, né, de emagrecer. Eu já tive nesse lugar, né, eu sei muito bem, também já tive não tinha só um dia, eu tinha no sábado, era o fim de semana do lixo, né, então, e aí o que acontece? Não adianta, né, gurias, não adianta porque, não adianta nada, a gente, vai lá, se alimenta bem, faz uma alimentação bacana durante a semana, e aí se joga naqueles alimentos industrializados cheios de açúcar no fim de semana, não adianta, né? Porque todos aqueles benefícios que a gente consegue ali no final de semana, durante a semana, vão por água abaixo no final de semana. Então, por que a gente está fazendo isso, né? Então, realmente, muitas vezes eu vejo, porque muitas mulheres adotam essa estratégia, que eu mesma já adotei, porque como se a gente, eu não consigo, eu escuto muito essa palavra, eu não consigo. Eu não consigo deixar de comer tal coisa, eu não consigo. Então, como eu já falei para vocês, eu como já fui uma devoradora aí de barra de chocolate no passado, né? Eu consegui e vocês também conseguem, qualquer uma consegue, né? Basta então adotar estratégias para fazer com que isso aconteça, tudo, né, dependendo do estágio que a gente tá, né? Depende muito do estágio que a gente tá, isso faz muita diferença, né? E entender que isso é uma jornada, né? Então tem todo um processo. Tem mulheres que vão conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, né? Outras vão levar mais tempo. O mais importante é a gente não desistir e retomar o controle sobre esses alimentos. Nada de dia do lixo, tá bom? Né? Dia de rainha, né? Dia de poderosa, dia de bonitona, eu sei lá como quiser chamar, né? Mas é realmente de trazer nos valorizar, da gente se amar, né? Então, gostar do nosso corpo e tratar ele bem, tá tudo aqui, né? A gente precisa mudar aqui na mente, né? Virar essa chavezinha e não permitir que os alimentos nos controlem, né? Dica, tá bom? A gente tem que controlar os alimentos, a gente precisa retomar esse poder que era nosso, né? E que por algum motivo a gente abriu mão. Então a gente recupera, se empodera, né, desse controle, né? E isso assim a gente controla, né? Então
o momento que a gente controla, né, esses impulsos para esses alimentos, a gente realmente consegue atingir esse objetivo, então, de emagrecer, né, de forma natural, emagrecer naturalmente, sem fazer dieta, sem ficar sofrendo, né, e com alimentação baseada em plantas, né, com esses alimentos naturais tão maravilhosos para a gente se manter magro, se manter bem e saudável. Tá bom, gurias? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí, compartilha com alguém, alguma amiga que vocês acham que precisa, né, ver essa mensagem. E é isso, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau!